Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a primeira parte, o primeiro conteúdo da nossa disciplina de História, aqui na segunda série. E o primeiro conteúdo que nós vamos abordar vai ser a escravidão e a resistência no Brasil. O que a gente pretende com esse conteúdo? Primeiramente, é compreender o fenômeno da escravização de pessoas, pegando o momento desde a antiguidade até a idade mais moderna, ou principalmente século XX ainda, séculos XIX e XX, que a gente tem uma escravização um pouco diferenciada, né, para a gente pensar sobre as formas como ela foi realizada, se era por dívida, por prisão de guerra, se era por causa de etnia, origem e cor de pele. Então nós vamos compreender as variadas formas de escravização de pessoas que a gente tem na história. E depois disso a gente vai analisar criticamente, já pensando um pouco mais, refletindo sobre os efeitos desse processo de escravização na atualidade. Ao fim, nós vamos chegar no racismo estrutural, que é aquele racismo que está enraizado na sociedade, aquele que a gente pode até dizer que legalmente não existe, mas na prática a gente percebe, e ainda que muitas vezes ele esteja legalizado mesmo. Então nós vamos refletir sobre isso e apontar esses detalhes, essas relações na sociedade brasileira. Como é que a gente vai dividir esse conteúdo, essas aulas, né? A gente vai ter um pacote de 5 aulas inicialmente para tratar desse assunto, podendo ser prolongado, a gente depende muito de como vai acontecer, como vai funcionar a disciplina, mas nós teremos inicialmente uma roda de conversa para que todo mundo possa falar sobre escravização, escravidão, enfim, esses tem os termos que a gente pode trabalhar um pouco mais também, e a gente vai pensar sobre o que seria isso. E a gente vai poder dialogar, por exemplo, com a filosofia, tratando a ideia de liberdade, com a sociologia, dos aspectos da cultura, da influência, dos valores, e com a geografia, a parte de território, a localização dos tipos de escravização. Então nós vamos trabalhar isso numa roda de conversa inicialmente. Depois nós teremos aulas expositivas, e aí eu vou estar mostrando para vocês, apontando elementos, apontando fatos históricos, apontando essas convergências. Depois nós vamos trabalhar trechos do filme Quilombo, que é um filme brasileiro que trata dessa temática. Ele retorna um pouco, não é? O filme é de 1984, mas a história se passa nos séculos 18 e 19, aliás, 19 e 20. Então pega um pouco antes da própria feitura da criação do filme. E por fim nós vamos ter um debate trabalhando os reflexos desse processo de escravização na sociedade brasileira atual. Então acho que é importante porque a gente vai estar dialogando tanto o conceito histórico, o fenômeno histórico, com a realidade. Então nós vamos ver que a história não é só aquilo que se passou, é aquilo que a gente está vendo agora, só que de uma maneira transformada. Acho que esse que é o objetivo. Dependendo do rendimento, a gente pode se prolongar um pouco mais nessa disciplina, nesse conteúdo, ou se achar que a gente está rendendo bastante, a gente aprendeu aquele conteúdo, a gente encerra e parte para o próximo conteúdo.